Olá, meu público querido, tudo bem com vocês? E aí, mais um podcast, estamos no episódio número 4. Eu pensei assim para esse mês, né, mês das mulheres, aí pensei em convidar várias mulheres, só que eu conheço mulheres incríveis, inclusive a minha mãe. Aí eu convidei um casal muito especial. Primeiro, deixa eu explicar. O programa Project Cast é um programa de acolhimento. Fala com pessoas que nunca sabem nada sobre Deus, só ouviram falar, e aí você adquire bastante aprendizado. Também tem pessoas que já pertencem à igreja, né, e querem ganhar mais conhecimento. Também esse é o seu canal. E para você, que já pertencer à igreja e por algum motivo desistiram da fé, nós estamos aqui para acolher e trazer você de volta para Jesus. Então, o que é de Deus ou não é de Deus? Hoje o programa está sendo dividido até em duas partes. Nós vamos falar sobre sacerdócio. Sacerdócio? O homem, o cabeça da mulher, a mulher sábia. O que Deus tem a ver com isso? Isso é de Deus ou não é de Deus? Olha, quando eu casei, eu fiz um voto com meu esposo. E a gente dizia assim: serei fiel a ti, na saúde e na doença. Aí vamos ver na prática como é que ser saúde e na doença. Esse casal tem uma história linda para contar de fé. Vamos receber aqui com muita honra Pastor Wagner e Pastora Dani. Sejam muito bem-vindos. Se aprendem, gente, quem são os pastores? Obrigada, Marilda. Bom dia. Para nós é uma honra estarmos aqui com você. A gente ficou muito feliz com esse convite, né? Para quem ainda não nos conhece, eu sou o Pastor Wagner. Nós hoje estamos iniciando o projeto da Igreja Batista Atitude em Itacuruçá, onde que já está acontecendo lá, e hoje nós somos os pastores lá daquela comunidade. Tivemos um tempo com vocês ali na IBA, em Botafogo, e agora estamos ali, trabalhamos como líderes do Ministério de Família, adquirindo assim, algumas experiências junto ali com os nossos irmãos da nossa igreja, e poder compartilhar desse momento aqui com vocês realmente é algo incrível para nós. Esperamos que Deus derrame graça sobre as nossas vidas para Amém. comunicar aquilo que precisa ser comunicado. Amém, amém. Então, pastor, sacerdote é assim, o homem meteu o pé na porta, quem manda aqui sou eu, e todo mundo tem que ficar quietinho. Sacerdócio é isso? Se é de Deus ou não é de Deus? A questão do sacerdócio, ele é muito complexo, porque tem muito a ver com a interpretação que se faz. A Bíblia, ela é muito interpretativa. E se a gente ignorar alguns fatos de contextuais, a gente acaba se perdendo até na função que a Bíblia menciona. Exemplo, sacerdote. Quando nós falamos em sacerdote, todos nós somos sacerdotes. Na Bíblia não tem um texto que coloque o homem como sacerdote do lar. Não tem. A confusão talvez seja porque a Bíblia coloca o homem como cabeça do lar, que são coisas diferentes. Então, se nós olharmos à luz da Bíblia a questão do sacerdócio, no Antigo Testamento a gente via muito essa questão. E, oficialmente, o sacerdócio foi instituído por Deus quando o tabernáculo passou a existir, no tempo de Moisés. O povo saiu do Egito, o povo então começou a peregrinação pelo deserto e tinha um tabernáculo onde o culto era feito ali, o sacrifício. Então, o sacerdócio que foi instituído por Deus foi através de Arão e a sua descendência. Antigo Testamento. Só que quando a gente vem para o Novo Testamento, Pedro vai dizer, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, que nós somos a nação santo sacerdócio real. Ou seja, todos nós, independente de sermos homens ou mulheres ou crianças, quando nós passamos pela cruz de Cristo, nós nos tornamos sacerdotes. Então, essa questão do sacerdócio tem muito mais a ver com um linguajar, vamos dizer assim, meio que gospel, dando ao homem essa responsabilidade dentro da casa, do que biblicamente falando. Porque o sacerdócio mesmo ele é universal. Então, todos nós somos sacerdotes.
Tá? E dentro do como o homem com essa responsabilidade, quais são as responsabilidades de um homem no lar? Então, se a gente pegar, partir do pressuposto do sacerdócio, à luz da Bíblia, o que que o sacerdote fazia? O que que o sacerdote fazia? Ele era quem preparava o ambiente de culto. Ele era quem sacrificava. O povo não tinha acesso a Deus diretamente. Tinha que passar pelo sacerdote. Então, à luz da Bíblia, colocando o homem nessa função de sacerdote, mesmo não tendo, volto a repetir, na Bíblia um texto que o coloque nessa condição dentro de casa, o homem é aquele que é responsável em organizar o ambiente espiritual de casa. É ele que vai imprimir na esposa e nos filhos aquilo que o Evangelho nos ensina com relação à imagem de Deus, a um comportamento. As casas, por exemplo, que têm o costume, eu sou de uma época do culto no lar, hoje a gente quase não ouve mais falar isso. Então, isso era uma responsabilidade praticamente do homem. O homem puxava, né, a família para poder participar desses momentos de culto em casa. Então, nessa perspectiva, colocando o homem nessa condição de sacerdote, ele vai ser o responsável de imprimir a vida espiritual dentro da casa dele. Entendi. Então, Dani, o pastor falou sobre a responsabilidade do homem dentro de um lar. Gostaria que você falasse um pouco da mulher sábia. O que é uma mulher sábia na prática? Uma mulher sábia para Deus. Uma mulher sábia, para mim, é aquela que busca, né, colocar em prática tudo aquilo que ela aprende através da palavra de Deus, né? Porque, como Wagner está falando, nós também somos de uma época, né, que antigamente na igreja, quando uma menina ficava noiva, nós entregávamos a Bíblia branca para ela, né? Nós fazíamos aquela cerimônia da Bíblia branca. E aquilo como manual, né? O branco da Bíblia significando a pureza e o manual. Então, para uma mulher ser realmente uma mulher sábia, nós precisamos usar esse manual, né? E colocar em prática, né? Porque em Provérbios 31 diz que ela tem a confiança dos filhos, a confiança do marido, e ela é uma mulher admirada, abre a boca no momento certo, é uma mulher sábia, é uma mulher que sabe usar as palavras. Então, essa sabedoria, ela só vem realmente de Deus, né? Essa sabedoria, ela precisa ser buscada em Deus. Então, ser uma mulher sábia é uma mulher que é obediente ao Senhor, é aquela que realmente coloca em prática tudo aquilo que a palavra de Deus a ensina. Entendi. E a mulher edifica o lar. Em que sentido que a mulher edifica o lar? Quando a gente fala sobre a palavra edificar, né, a gente pensa logo numa construção, né? Em construir, edificar, né? Quando vai se construir uma casa, né, precisa ter um alicerce, uma coluna. E o que é edificar esse lar, né? É edificar na rocha que é Jesus Cristo, né? É você realmente colocar em prática tudo aquilo que a palavra ensina, aquilo que Deus te orienta para o seu lar, porque cada lar tem uma forma assim, conversamos com muitas mulheres, né? A gente vê que cada uma faz de um jeito, cada uma faz de uma forma, cada uma tem o seu jeito de dirigir a sua casa, o seu lar, né? Mas o principal, o pilar tem que ser Jesus Cristo. A mulher que edifica o seu lar é aquela mulher que entende que ela precisa construir esse lar, né? É a responsabilidade dela, junto com o marido, a construção desse lar. Porque quando a gente fala sobre edificar, a gente fala sobre construção. E uma construção, ela precisa de base, ela precisa de colunas, né? E quem é a nossa base? Nós, mulheres em Cristo Jesus, né? Quem é a nossa base? Nossa base é Jesus Cristo. Edificar sobre a rocha, né? Esse lar. Então, essa mulher, ela precisa entender que esse lar que ela está edificando é sobre a rocha que é Jesus Cristo. É uma mulher também que ela precisa cuidar de si. Porque às vezes essa mulher, ela só se preocupa em edificar, mas ela esquece também que ela precisa buscar um cuidado, né? Nós mulheres precisamos buscar cuidar de si mesma, porque como é que nós vamos edificar e cuidar se em primeiro lugar a gente não buscar também estar sendo cuidada, estar sendo curada em Jesus, né, para poder edificar a nossa família e edificar esse lar. Pastor, acho estranho falar que o homem é o cabeça. Isso é de Deus mesmo? E aí nós temos a referência bíblica para isso, né? Diferente do sacerdócio, o homem como sacerdote no lar, que não há referência bíblica para isso.
Existem indícios, mas quando nós vamos em Efésios capítulo 5, ali é muito claro que o apóstolo Paulo ele trata, né, do tema dizendo que o homem é o cabeça do lar. E aí agora é entender esse processo do homem ser o cabeça do lar. Na vida, em qualquer lugar que nós formos, nós temos responsabilidade. No reino animal é assim. No reino animal, os animais eles não são soltos sem uma liderança. É loucura para o homem achar que ele é independente ao ponto de não precisar de uma liderança. É loucura isso. Uma sociedade, se não tiver uma liderança, ela está fadada ao fracasso. Se a gente pega aí os povos que estão longe dessa questão de sociedade como nós conhecemos, povos indígenas, enfim, você vai ver que existe um líder ali que direciona e que coloca as coisas no seu lugar. Quando nós falamos o homem como cabeça, nós temos que entender que, primeiro, quem é que colocou o homem como cabeça? Foi o próprio Deus. E se Deus ele falou que é assim, não tem por que nós querermos questionar a posição de Deus. Qual é o problema? É o entendimento do que significa ser cabeça. Que ser cabeça não é ser dono, ser cabeça não é ser o capitão, ser cabeça não é ser o chefe, ser cabeça é aquele que vai administrar. É aquele que, na sua constituição natural, que o homem é mais racional e a mulher é emocional, ele tem muito mais condições de administrar coisas. Eu espero que não haja aqui um entendimento equivocado do que eu estou falando, do que a mulher no sentido emocional. Vou dar um exemplo prático muito tranquilo sobre a questão do emocional e a questão da razão. Um exemplo. O casal está passando por uma dificuldade financeira. O cartão está estourado, estão negociando o cartão, dívida no banco, e estão pagando. Estão pagando. O fogão em casa, de 4 bocas, tem 2 bocas ruins. E o forno não funciona. Aí aparece uma promoção. O fogão de R$700 está por R$350. Parcelado em 10 vezes. A mulher, vendo essa necessidade do fogão, ela vai esquecer que está negociado o cartão, que está pagando conta. Ela vai lá em 10 vezes. Dá para pagar. Eu preciso de um fogão novo. Na emoção. Sim. Ela não pensou o seguinte, tá, são 10 vezes, mas fora as 10 vezes da negociação, 10 vezes do remédio, 10 vezes disso, daquilo, que no final a conta tá R$30 mil. O homem, por ser razão, o que ele vai fazer? Estamos precisando do fogão? Sim. Mas mais uma prestação, a gente não consegue pagar a dívida. Você percebe a diferença? Entendi. E uma vez nós passamos por uma situação dessa. Lembro que uma vez a gente estava para casar. Não, já estávamos casados. E aí a gente estava fazendo obra em casa e morava na casa da minha sogra. E não tinha geladeira. Aí apareceu uma promoção daquelas imperdíveis, daquela casa que adorava fazer promoções. Sim. Que você não dava entrada e pagava até a volta de Jesus. E aí, quando minha esposa e minha sogra viram a promoção, os olhos arregalaram e brilharam. Aí minha sogra, agora é a hora de comprar a geladeira. A Daniele, vamos comprar. E eu pensando na obra. Um monte de material de construção, pedreiro. E aí eu falei, não tá na hora não. A gente tá aqui na sua mãe, a geladeira compra depois. Minha sogra, se não comprar agora, não compra nunca mais. Eu falei, gente, mas essa casa, ela faz promoção toda semana. Aí minha sogra, olha a tentação. Minha sogra tem uns aluguéis, aí ela falou assim, eu vou te dar o aluguel daqui de cima para você pagar sua geladeira. Eu falei, Daniele, melhor não. Razão. Na outra semana, o inquilino entregou a casa. Não tinha um aluguel. Se a gente tivesse comprado aquela geladeira na emoção, olha o problema. Você percebe? Então, quando coloca o homem como cabeça, não é que ele vai ser o cara que, quando chegar em casa, todo mundo em posição de sentido, não. É uma questão de organização que a sociedade precisa disso. E a casa não é diferente. Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, o homem e a mulher, diferente do que falam por aí, Deus ele sempre colocou os dois em pé de igualdade. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem para cuidar,
para administrar lá no Éden. Só que sozinho o homem não daria conta. Sim. Aí o que Deus fez? Vou fazer uma ajudadora que lhe seja semelhante. É igual. Estão debaixo da mesma missão. Então, quer dizer, o homem é o cabeça para administração. Mas dentro de casa, não tem esse negócio de homem. Se a pessoa age fora desse padrão bíblico, aí é outra história. Entendi. Mas o padrão bíblico de cabeça não é isso, não. O padrão bíblico é apenas administrativo. Você sabe que o homem chegou. Ele saiu de casa, o sofá era branco. Quando ele voltou, o sofá já era marrom. Ele foi levar as crianças para a escola, já não estava matriculado naquela escola ali outra. A esposa tomou todas as decisões sozinha. Como é que o homem lidar com essa mulher que ela diz que ela faz tudo, que ela trabalha, o dinheiro é dela? Que conselho o senhor daria para esse homem? Como é que vai lidar com essa situação? Essa situação hoje é uma situação muito complexa. Em que sentido? Porque há uma intenção de desconstrução da masculinidade na sociedade. Existe uma intenção. E eu falei isso ontem na igreja. Não existe nada solto. O mundo, ele é regido por duas forças. Ou a gente segue o caminho de Deus, ou segue o caminho do inimigo. E Deus, ele nos dá liberdade para poder escolher o caminho que a gente quer seguir. Quando a gente fala desse homem que não se posiciona dentro de casa, é uma questão mesmo de postura masculina. Lógico, não podemos ignorar o fato da criação dos dois. Essa mulher provavelmente ela foi criada num ambiente onde a mãe dela era assim. Ou talvez a mãe dela era muito submissa. Só que essa mulher ela estudou. Ela foi para um ambiente acadêmico. Ela vive numa sociedade que hoje está empoderando a mulher de uma maneira equivocada. Equivocada. E aí essa mulher agora, ela na cabeça dela é o seguinte: na minha vida homem não dá pitaco. Eu trabalho, eu estudei e é do meu jeito. Eu toco a música e ele dança. Se quiser assim, se não quiser, tchau. E por sua vez, o homem às vezes ele saiu de um ambiente que é o contrário, que o pai era o cara tranquilão. E a mãe é que bancava a casa. E a mãe é que fazia tudo. E existem homens assim. Lógico. Se esse tipo de coisa é acordado, não tem problema nenhum. Se há um acordo, ó, eu sou a mulher que banco tudo, eu que decido, e o cara acha que ele só tem que ficar na dele, não tem problema com isso. Vivem bem assim? Foi acordado? Beleza. Agora, se isso estiver trazendo algum transtorno para a relação, esse homem ele precisa se impor. Porque naturalmente, ele já carrega isso dentro dele. Porque isso foi colocado nele, essa semente dessa liderança lá no Éden. O pecado desconfigurou. Mas o homem original, a configuração dele era de liderança. Era da decisão. Por isso que, se ele está incomodado, se a relação familiar não está fluindo por conta desse comportamento, é a hora dele se impor. Não é brigar. É se impor. Senta e conversa. Você não tem que decidir tudo. Você não banca tudo sozinho. Nós somos uma família. Nós temos uma aliança. Então ele tem que se impor. E às vezes o que falta para essa mulher é um marido que se imponha. O que ela está gritando, na verdade, é o seguinte: pô, já que você não faz, eu faço. Entendi. E o dia que ele se impor, ela vai falar assim, ó, eu não preciso me preocupar com isso. Agora eu vou pro salão. É a tal da lâmpada que fica 3 meses para trocar. O cara não troca, a mulher Entendeu? vai lá, sobe na escada e troca, né? Exatamente. Tipo assim, né? Então é isso aí. O pastor ele usou a palavra submissão, que as mulheres digam, submissão, o que é isso? Só agora o quê? Ele vai fazer o que quer de mim, eu tenho que obedecer, Eu sou escrava, eu né? sou escrava, né? Só dizer sim, não. E aí, o que quer dizer submissão? É uma palavra que amedronta, né? As mulheres hoje, nos tempos de hoje, então, as mulheres como têm medo, assim, de ouvir, né? Essa palavra, submissão, eu vou ser escrava, ele vai ficar, acho que passa assim na imaginação da mulher, né? O homem sentado com o controle remoto na mão e a mulher para lá e para cá, correndo, fazendo tudo, e o homem lá, né? Mandando só, ditando as ordens. E não é assim. Ser submissa, né? Quando eu estava pensando sobre isso,
o próprio Jesus, né? Se Jesus é o padrão, ele é o maior exemplo de submissão, né? E obediência ao Pai, né? Porque ele se submeteu, né, a tudo para nos salvar. E aí a palavra submissão, eu costumo dar muito exemplo quando a gente dá aula de Casados para Sempre, de um guarda-chuva, né? A gente costuma usar esse exemplo do guarda-chuva. O que você está sob a submissão desse homem? É como um guarda-chuva, você está abaixo, ele está acima e ele está abaixo. Eu uso o guarda-chuva para quê? Para me proteger da chuva. Então, esse guarda-chuva, a função dele é me proteger. Quando eu sou submissa a esse homem, a função dele é me proteger. Porque a palavra de Deus diz que devemos ser submissa aos nossos maridos e os nossos maridos nos amar como Cristo amou a igreja. Então, eu costumo brincar, né? Dizendo assim, olha quem está na vantagem. Nós temos que ser submissas, né? Que é caminhar, é estar sobre a mesma missão. Não é estar abaixo, né? É estar ao lado, sobre a mesma missão. E ele nos amar como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Cristo deu a vida pela igreja, né? Então, esse marido, o papel dele é dar a vida por nós, é cuidar. É isso que o mundo, né, as pessoas aí fora não entendem, acha que ser submissa é você estar exposta a um serviço do marido, é você ser uma serva do seu marido. E não, na verdade é você entender o papel dele, como foi falado aqui, como cabeça, né? É você estar caminhando junto pela missão a qual Deus revelou a este marido, é você caminhar junto com ele, é você entender que é você ser cuidada por esse marido, porque quando eu sou submissa a ele, o papel dele é cuidar. Eu ia até pedir para colocar aqui umas imagens do que é ser uma mulher submissa. Vamos botar. Ele tá não sei? Dá pra botar as imagens. As imagens sobre a submissão. Aí eu quis colocar essa foto, né, para representar a nossa aliança. Sim. Essa foto aí foi a foto da minha última quimioterapia. Gente, indo para essa foto aí foi quando ele, né, fez questão, foi algo que o Wagner fez questão. Ele falou que jamais deixaria alguém, né, raspar minha cabeça, cortar o meu cabelo. Pode ir passando, Pi. Aí é um momento. Então, assim, essa daí é a Daniele, uma esposa submissa. Mas a submissão, ela tem que ser a tudo, sabe, Marilda? Uma vez eu fazendo um curso, eu queria tomar um remédio para emagrecer, né? Vou dar um exemplo aqui também, eu queria tomar um remédio para emagrecer. E o Wagner não quis que eu tomasse esse remédio. Esse aí, ó, o esposo, ó, a qual eu sou submissa, cuidando de mim. Me acompanhou em todas as quimioterapias, tá? Cuidou de mim mesmo. E assim, esse esposo... E aí ele não queria que eu tomasse medicação. Por quê? Porque ele achava que na medicação realmente não ia ser boa para eu tomar, né? Essa medicação para emagrecer. Pode dar uma seguradinha aí, Pedro, por favor. Isso aí é para um outro... Pode parar aí. E aí, eu lembro que eu estava fazendo uma aula e eu falando assim, não, eu sou uma esposa submissa. E aí, no momento, o Espírito Santo me lembrou assim, porque antes de eu sair de casa, quando ele disse que eu não queria tomar, para eu não tomar a medicação, que ele não era de acordo, eu pensei assim, mas eu vou convencê-lo a deixar eu tomar essa medicação. Só que o não dele não era o não de um pai, não, você não pode, né? Essa é a minha opinião e ponto final. Não, é um não de cuidado. Isso vai fazer bem? Ser legal para você? Sabe? E eu lembro que eu falei assim, mas eu vou convencê-la. Aí na mesma hora que eu estava nessa aula falando sobre submissão, aí eu falando, né, de boca cheia, eu sou uma esposa submissa ao Espírito Santo. É mesmo? E sobre medicação que você quer convencer? Você quer comprar e depois convencê-lo? Então, assim, é sobre esses pequenos detalhes. É entender que é cuidado, é proteger. O papel do marido que ele entende, ele honra essa esposa, porque nós estamos falando de pessoas que honram a palavra. Como foi falado aqui, da mulher sábia, né? Da mulher que edifica. É uma mulher que ela tem a Bíblia como manual para o seu casamento. É um homem que honra e ama a Deus acima de tudo e tem a Bíblia também como manual para o seu casamento. Então, isso vai acontecer dessa forma. Isso vai acontecer dessa forma, né? No momento que você precisar, ele vai estar ali cuidando. E até mesmo quando não precisar. Porque a partir do momento que esse homem ele é mais razão, ele vai perceber coisas que às vezes nós mulheres nem percebemos. E ele vai identificar, porque o Espírito Santo vai falar com ele, olha, sua esposa está precisando desse cuidado nesse momento. Sua esposa está precisando
de que você cuide disso, que você tome a frente disso aqui para ela, sem ela precisar falar. Porque é um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. É lindo. Então, é o mesmo casal, a situação, o quadro é o mesmo, aquele que encontrou o sofá diferente. E essa mulher foi se aconselhar. O pastor já deu o conselho lá, né? Que ele tem que ter o posicionamento, sentar na mesa, dizer que ele também participa do salário, tudo tem que tomar parte, né? Ele chegar em casa, o sofá tá trocado. Mas o sofá estava furado, já lá tá o ano, ela tá falando e nada acontece, ela foi e comprou. E aí você foi conversar com essa mulher. Ela chamou o homem de banana. Ele é um banana, Dani. E aí, que conselho você vai dar para essa mulher? Em primeiro lugar, né? Ela não tem que chamar o esposo de banana, né? Eu acredito que às vezes vem até o pensamento, né? Mas aí, como nós falamos, a mulher sábia, ela sabe o momento certo de falar, né? Ela segura. E nem no momento certo ela vai falar essa expressão banana, né? Só que aí ela pode até pensar, né? Depois falar com Deus, ai, Senhor, me perdoe, me dá a palavra certa para eu identificar, né? Sinalizar para ele que ele precisa ter uma postura. A mulher, ela, quando é uma mulher sábia, ela vai empoderar esse marido, né? Ela vai mostrar para ele, porque aquilo que o Wagner falou tem muito a ver com a criação. Às vezes ela casou com um rapaz que foi criado por uma mãe solteira, uma mãe que realmente fazia tudo, que ia lá, trocava tudo. E essa mulher também, ela casou e ela teve as mesmas atitudes que a mãe, né? A mãe dele, ou a mãe dela, ou ela foi casada, ou ela foi criada por uma mãe também que tomava frente de tudo. É isso que nós mulheres, como vou falar mais uma vez, como manual, né? A Bíblia ela é assim fantástica, né? Como manual para nossas vidas, assim. Quando a gente pega assim, a gente precisa entender que eu não tenho que levar essa bagagem para o meu casamento. Eu preciso entender, a partir do momento que eu estou casando, né, fazendo essa união em Cristo, eu preciso entender que ele é o cabeça, que eu sou uma esposa submissa. Mas aí eu casei com esse homem, eu identifico. Eu preciso identificar isso no namoro, no noivado, né? Eu identifico que esse homem, eu vou na casa dele, eu vejo lá que é a mãe dele que está trocando uma lâmpada. Então eu preciso entender que isso vai acontecer na minha casa se eu não for uma mulher sábia. Sabe? Chegar e falar assim, poxa, mozinha, aqui a lâmpada, essa lâmpada ali, ó, tá precisando ser trocada. Sabe? Essa lâmpada queimou. E empoderar e mostrar ele o tempo todo. Porque se você for aquela que pede e você vai lá e faça, aí esse marido vai adorar, né? Quem não gosta, né? Ele já foi criado assim. Esse homem casou com você, vamos dizer, ele estava com 23 anos. 23 anos ele foi criado com a mãe trocando a lâmpada. Com a mãe fazendo tudo. Ele vai dizer assim, ah, que benção que Deus me deu uma esposa, olha, igual minha mãe. Então, essa mulher, ela precisa entender qual é o papel dela. O papel dela é empoderar e mostrar a ele. Não, aqui está o seu papel e entender qual é o papel dela. Não, meu papel é pedir e o papel dele é fazer. Ah, ele não fez. Ah, mas já tivemos casos assim, né? Ah, mas eu já pedi 10.000 vezes, está lá 1 ano para trocar o filtro. Uma vez nós tivemos uma turma, né, amor? Que foi a maior queixa das mulheres. Uma reclamou que o marido não trocou o filtro, a outra era a lâmpada, a outra era a parede. E fizemos um desafio, né? Que eles tinham que, na próxima aula, estar com aquele desafio, né, feito. E realmente foi, porque tudo é a forma como faz, né? Como fala. Ontem nós estávamos falando sobre isso. A vida precisa ser um pouco mais leve, sabe? E chegar e falar assim, olha, eu costumo brincar com o Wagner, falar assim, quando ele vai varrer o quintal, ele fala assim, que adora casa com quintal, mas não gosta muito de varrer o quintal. Aí eu falo assim, amor, quando você tá lá varrendo aquele quintal, que eu olho para você, olha, chega a dar assim, ó, um tesão, vendo você lá, ó, aquela vassoura lá varrendo. Aí já incentiva, porque ele já pensa que a hora que eu varrer o quintal, minha esposa já vai pensar o quê? Então, nós temos que usar estratégias. Sim. E temos que pedir isso a quem? Ao Espírito Santo, porque ele nos dá. Né? Salomão pediu sabedoria, o Senhor deu. Tantas outras mulheres aí que passou tanto sufoco, eu costumo falar muito de Joquebede, Wagner, Bahina, que eu falo muito dela. Imagine como ela teve que ser sábia para esconder aquele filho. Né? A estratégia que ela precisou usar, pensar em tudo, nos mínimos detalhes para esconder uma criança. Gente, quem esconde um bebê? Assim é no nosso casamento. Se o seu marido, você está achando que ele é um banana, pede o Senhor uma estratégia para você saber empoderar esse marido e ora, sabe? Pede para o Senhor para falar com ele. Senhor, dá força a esse homem, fala com esse homem através de sonho, através de um profeta, através de alguém, para esse homem acordar. Ele precisa levantar desse sofá. Nada que uma lingerie não resolva. Exatamente. Então, assim, precisa pedir orientação ao Senhor.
Então, o nosso programa aqui, ele é assistido também por pessoas que não têm contato com a Bíblia, não sabem nada. Então, fala só resumidamente quem foi Joquebede, como é que, por que se admira tanto, quem foi Joquebede, Então, eu né? gosto muito de Joquebede, né? Foi a mãe de Moisés, né? Acho que quase todo mundo acho que já ouviu falar da história de Moisés, né? Mesmo quem não tenha contato, né? Não sei, mas de repente em outras igrejas, né? Enfim. E ela precisou, naquela época, né? Foi mandado matar as crianças, né? E ela precisou esconder o bebê, né? Todo filho homem, né? E ela precisou esconder esse bebê. E aí ela pegou um cesto de juta, né, amor? Preparou um Um cesto, né? cesto de juta, né? Onde ela usou o nome daquele negócio que usava para tampar os buracos da Era juta? betume. É, betume. Ela precisou usar betume para tampar. Ela precisou, então imagina assim, ela precisou esconder um bebê, né? Um bebê, porque se descobrisse aquele filho dela, ele ia ser morto, né? Porque Faraó mandou, né, matar as crianças. Então, assim, ela foi uma mulher muito. Eu fico pensando assim, gente, que mulher sábia, que mulher que teve uma unção de estratégia realmente para esconder um bebê, para depois botar. Então, imagina, ela foi orientada pelo Espírito Santo, ela escondeu por um tempo, depois ela precisou expor. Só que expor de uma forma, né, num seixo, colocar no rio, poderia ter tantos perigos ali naquele rio, mas por que que ela fez aquilo? Mediante aos olhos dela, eu imagino, eu olharia para aquele rio, eu pensaria num jacaré, eu pensaria, né, um monte de coisas. Mas ela não, ela estava sendo guiada por Deus, né, fazendo aquilo qual Deus a guiou a fazer. Assim somos nós, mulheres, dentro da nossa casa, né, sermos guiadas. Então essa mulher ela foi guiada. E esse filho foi encontrado pela filha de Faraó e foi criado no palácio, né? Moisés foi criado no palácio. Entendi. E você falou até um pouquinho assim da característica, né, do casal, a vivência dele, da pessoa que viu a mãe trocar a lâmpada, né, e por isso ele se acostumou, de repente ele traga isso para o casamento. Que conselho você daria a uma mulher solteira para ser sábia na hora da sua escolha? Sim. Então, uma mulher solteira, né, marido? Eu estava conversando sábado até com algumas pessoas falando exatamente sobre isso, né? Quantas meninas solteiras, quantas meninas procurando, buscando, né, um casamento, buscando um príncipe. E às vezes, o que eu gostaria de dar de conselho para essas meninas é, primeiro lugar, seja uma mulher completa em Deus, né? Completa em Deus, caso você ainda não tenha encontrado, não tenha tido uma experiência com esse Deus, completa consigo mesma, porque nós não somos uma metade à busca da outra metade, Sim. né? Nós somos uma pessoa completa em busca de uma outra completa. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar, né? Mesmo nós temos pessoas aqui no canal que não tem ainda, né, esse encontro com Jesus, mas ser completa, ela só pode acontecer realmente nesse encontro com Jesus, né? Sim. Esse Jesus é ele que nos completa. E aí, quando eu sou completa em Jesus, os meus traumas, as minhas criações, o modo como eu fui criada, o modo como eu penso, tudo aquilo é resolvido em Deus. É resolvido na cruz, né? É colocado na cruz. Tudo isso é resolvido em Deus. Então, a partir do momento que eu sou uma pessoa completa, eu sou feliz comigo mesma, né? Aí sim eu estou preparada para ir à procura de alguém. Porque as pessoas hoje em dia estão buscando casamento, relacionamento, achando que a felicidade está no outro. E não, eu preciso ser uma pessoa feliz, independente de ser casada ou não. Porque tem gente que tem a opção de, né, de se ficar solteira. Mas eu preciso entender que a felicidade não está no casamento, né? Como nós fomos falando aqui, como edificar. Edificar uma construção. Você constrói isso, né? Então, a mulher solteira, ela precisa entender isso. Em primeiro lugar, eu preciso ser uma mulher completa em Deus. Eu preciso cuidar dos meus traumas, porque quando eu caso, eu já levo uma bagagem, né? Que a gente, no decorrer do tempo, a gente vai diluindo essa bagagem. Mas se eu levar muitos traumas, né? Se eu for uma pessoa que precisa ser curada de várias coisas, imagina eu levar isso para dentro de um relacionamento. E, em primeiro lugar, a gente falou aqui sobre uma mulher sábia, uma mulher que edifica. Ah, Dani, eu preciso casar para edificar um lar? Eu preciso casar para aprender aí sim ser uma mulher sábia? Não, você já pode ser uma mulher sábia hoje na casa dos seus pais. Porque uma mulher, ela sabe, ela edifica, ela floresce ali onde Deus a plantou. Você hoje mora com seus pais? Honre seus pais, que a Bíblia fala sobre honra. Faça aquilo que a Bíblia te ensina.
Então, eu sou uma mulher sábia, eu edifico aquele lar, eu dou testemunho dentro da minha casa, eu dou testemunho para os meus pais, eu dou testemunho para os meus irmãos. Então, eu já sou uma mulher que edifica, né? Uma mulher que edifica, uma mulher sábia naquele lar. Eu só vou mudar de cenário. Depois eu vou passar a ser a dona daquele lar, né? Aquela que vai cuidar do lar, aquela que vai gerenciar junto com o esposo. Mas a partir do momento que eu quero ser realmente uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar, eu já começo dentro da casa dos meus pais. Ah, eu moro sozinha. Edifica a sua casa. Seja aquela que ora, seja aquela, sabe, que impõe as mãos nos ambientes do seu lar e declara a bênção. Seja aquela que prepara uma mesa para você e Jesus sentar à mesa, sabe, tomar o café. Seja aquela que prepara uma mesa para receber amigas, né? Para receber sua pastora, para receber sua mãe, para receber seus pais também na sua casa. Então, tem como ser, tem como fazer, né? A gente pode já começar a fazer. Se você não faz ainda, começa a fazer a partir de agora. Ah, isso, né? Edificar a sua casa e ser uma mulher sábia aonde você está plantada hoje. E aí, no namoro, tudo isso você vai ser direcionada. A partir do momento que eu sou uma pessoa curada, eu atraio pessoas curadas. A partir do momento que eu sou uma mulher de Deus, eu oro pedindo o homem de Deus, eu atraio um homem de Deus. E não tem como deixar de falar, né? Sempre estar sensível à voz do Espírito Santo e estar atento. Existe um conselho de mãe, né? Que eu acho que até hoje, né? Serve para a vida toda. Observe o homem como ele trata a sua mãe. É a forma como ele vai te tratar. Se esse homem honra a mãe dele, ele trata bem a mãe dele, ele vai te tratar bem. Assim também são as mulheres. Se são mulheres que cuidam, se preocupam em cuidar, ela vai cuidar de você também, ela vai se preocupar em cuidar do lar, ela vai se preocupar em cuidar dos filhos, ela vai se preocupar em dar o melhor dela, tanto ela quanto ele. Então, assim, solteiros, estejam atentos a isso. Entendi. Então, quando eu e o Fernando nós casamos, a autoridade espiritual fez a gente fazer um voto um para o outro, né? Seja fiel na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, né? Na riqueza e na pobreza. Só que ali estava tudo lindo, né? Mas depois de alguns meses, o desemprego bateu a porta. Aí a gente vivemos isso na prática. E vocês vivenciaram, né, com um testemunho para a nossa igreja, o caso da doença, né, do Do câncer. câncer. Então, eu queria falar com você a descoberta, como é que foi? Foi um autoexame? Ou foi algum sintoma? Como é que foi essa descoberta? Então, a descoberta do câncer, ele foi num banho, né? Eu tomando banho. Não foi um autoexame, foi mesmo, né? Se ensaboando, enfim. Eu senti, né? Porque o meu nódulo, né? Ele era bem palpável, né? Então, eu senti, procurei, né? Um médico, fiz os exames, não deu nada, deu categoria 2. A médica falou que eu não tinha que me preocupar, enfim. 6 meses depois, eu procurei uma outra profissional, a qual ela já me encaminhou direto para mastologista, né? E aí foi feito os exames para descobrir se era maligno, né? Ou benigno. Então, no dia 31 de agosto de 2023, nós recebemos o resultado que era maligno, né? E, por incrível que pareça, eu fiquei muito tranquila mesmo. Eu lembro que o resultado, eu já estava com ele em casa, só que eu não gosto de abrir, né? E um médico lá da igreja pediu para eu enviar para ele. Eu enviei, quando foi de manhã, no dia 31, ele mandou uma mensagem: Posso te ligar? E aí eu falei: deu ruim, porque eu posso te ligar. Só que aí, quando ele me ligou, ele tentou enrolar, eu falei: Doutor, pode dizer, deu maligno, né? Ele falou: Sim. Só que assim, Amarildo, eu tive uma experiência com Deus que em setembro o Wagner teria um evento da Associação Billy Graham. O Wagner estava trabalhando para a Associação Billy Graham, em um evento em Curitiba. Em julho, foi em julho, né, amor? Em julho já estava fazendo os exames ali, em junho, julho. E o Senhor me presenteou com uma surpresa para o Wagner. A associação me enviou para Curitiba, né, para fazer uma surpresa para ele. E realmente foi um presente de Deus, porque não tinha por que me enviar para Curitiba. E a secretária conta que Deus falou com ela: compra a passagem da Dani, envia a Dani para Curitiba. E lá em Curitiba eu falei assim para o Wagner: Amor, Deus está nos dando isso como uma lua de mel para os dias que virão. E realmente foi uma lua de mel. Eu já tinha ali a certeza, Deus já tinha colocado, já tinha falado comigo, a certeza que ia dar maligno.
Só que eu não queria contar para ele, porque para não pensar assim, poxa, tá desistindo, né, tal. Mas assim, eu fui e falei essa frase para ele, para quando o resultado viesse, eu lembrar ele. Lembra que eu falei isso para você? Sobre a lua de mel que Deus estava nos dando? Então, assim, Deus nos deu a lua de mel. Tivemos ali dias maravilhosos, né, amor? Locais maravilhosos. E, assim, veio o diagnóstico. Então, quando veio o diagnóstico, eu confesso para você que eu fui invadida daquela paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. E foi a segunda vez que eu passei por essa experiência de realmente você estar no olho do furacão e você estar em paz. Eu lembro que uma vez a minha cunhada até falou assim: Cunha, você tem noção do que você tem? Você está com câncer. Falei: sim, eu sei. Porque eu entendia que ali eu realmente entreguei todo o controle na mão do Senhor. Eu não tinha o que fazer. Era com Ele, né? As coisas iam acontecer da forma como Ele queria. Eu não vou romantizar o câncer, né? Não dizer que não houve medo. Houve. Na mesma hora eu pensei assim: pois é, o câncer chegou. E na mesma hora o Espírito Santo falou assim: mas o meu nome está acima de todo nome. Porque eu conheço pessoas que têm medo de falar. Tem pessoas que têm medo até de falar a palavra câncer, Sim. né? E pessoas que são servo desse Deus, né? Que se dizem servo de Deus. Então eu penso assim: não há nome maior do que o nome dele. Então não tinha por que eu temer, né? Porque ele estava comigo ali no momento do resultado, ele estava comigo antes, ele esteve comigo durante, como está aqui agora, né? Então, esse foi a minha reação. Eu fui realmente invadida da paz que excede todo entendimento. É. Pastor, como é que foi administrar como um esposo, com os filhos, essa... Amarilda, assim, aquilo que a Dani falou, né? Nós temos plena confiança no Deus que nós servimos. E eu me lembro que eu estava dormindo quando o Dr. Juan ligou, né, para Dani para informar que era o diagnóstico do câncer maligno. E eu estava dormindo e escutei a Dani falando assim: é maligno, né? Eu acordei, abri o olho. E aí, na hora, ela conversou com ele. Aí eu pensei assim: Senhor, eu não quero ficar viúvo. Pensei, eu não quero ficar viúvo, né? Como a minha esposa, a gente já tem muita coisa para viver, eu não quero ficar viúvo. E aí, Deus é tão bom que essa mulher, ela desligou o telefone, olhou para mim e falou: amor, vamos namorar. Isso mesmo. E aí eu falei: então vem que eu tô facinho. E a gente, diante de um diagnóstico de câncer, fez da nosso quarto ali um local do holocausto, né? Nós sacrificamos o cordeiro ali, literalmente. E assim, quem nos conhece sabe, a nossa vida não parou. Você não vai ver em nenhum lugar e ninguém vai poder testemunhar de que um dia encontrou com a gente e a gente estava cabisbaixo. Ninguém. Se alguém falar isso, eu posso garantir, é mentira. Porque em nenhum momento nós nos sentimos desamparados. Glória a Deus. Amarilda, eu amo a palavra de Deus. Paulo, quando ele escreve em Romanos, capítulo 8, verso 14, ele diz o seguinte: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aleluia. Nada nem ninguém tira isso de nós. Somos do Senhor, ponto. Não tem enfermidade, não tem desemprego, não tem desespero. Tem medo? Tem, que nós somos seres humanos. Mas o desespero não. Então, assim, naquele momento eu falei: Senhor, eu quero cuidar da minha esposa. Eu quero ter o privilégio de acompanhar minha esposa no tratamento. Porque a Daniele tem problemas com agulha, com questões de sangue. E eu sei que ela sozinha nesse processo ia ser muito difícil para ela emocionalmente. E Deus foi tão bom, tão bondoso, que ele fechou porta de trabalho para mim. Então eu fiquei o ano de 2024, que eu terminei o projeto lá em Curitiba em setembro de 2023, né? Encerrou o projeto. E aí voltei para o Rio e fiquei o ano de 2024 todo sem trabalhar. Vivendo de milagres e milagres e milagres. Mas Deus me deu a honra de poder acompanhar minha esposa em todos os momentos do tratamento. E assim, Amarilda, às vezes as pessoas podem pensar, né? No momento aí tem essa foto, uma das fotos da quimioterapia. Tinha medo? Sim, eu tinha medo. Quem não tem medo da quimioterapia, né?
A quimioterapia, cada organismo vai receber de uma forma. Mas, assim, eu me maquiava, eu ia, porque eu me apegava àquela palavra, seja forte e corajosa. O Senhor sempre falava comigo, seja forte e corajosa. Então, eu ia. E o Wagner cuidou de mim. Eu lembro que na vez que teve uma agente, essa agente de saúde, né, que vai na nossa Sim. casa, ela perguntou assim, qual é a renda familiar? Eu falei para ela, a provisão do Senhor. Porque realmente nós vivemos, né, amor? Da provisão do Senhor. Então, assim, é muito importante nesse momento o apoio do esposo, porque, vou falar mais uma vez, essa mulher é a mulher submissa da sociedade de hoje. Só que muitas mulheres que não são as mulheres submissas da sociedade de hoje, infelizmente, são abandonadas pelo marido nesse processo. A maioria das mulheres de câncer de mama, os maridos abandonam, sabe? São mulheres abandonadas no processo do tratamento. Entendi. Então, você falou em abandono, quer falar mais alguma coisa? Interrompi? Não, pode falar. Você falou em abandono. Queria que o senhor falasse que esse homem, ele está em casa agora. Ele começou e foi o primeiro dia de tratamento e tem os sintomas, a gente sabe que Sim. tem. Ele não está sabendo lidar, já está com a mala prontinha em casa, ele vai embora, ele vai desistir, não porque ele não gosta da esposa, ele não está sabendo administrar a dor da esposa. Falar com esse homem que está em casa. Tem um texto que eu gosto muito. Foi já Davi na velhice. Da velhice de Davi. Ele chama Salomão, seu filho, e dá uma orientação que para mim foi a orientação da vida de Salomão, aquela ali. Ele falou o seguinte: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ele estava prestes a morrer, já estava velho. Aí ele fala para Salomão assim, ó. Olhou para Salomão e falou assim, ó: tenha coragem e seja homem. Tenha coragem e seja homem. Para ser homem tem que ter coragem. Coragem para enfrentar esses desafios. O problema, me desculpe, é que nós estamos vivendo uma geração de meninos que, diante dos desafios, eles pegam a mochila, põem nas costas e vão embora. E diante de uma situação dessa, de um câncer, é a hora de você mostrar sua hombridade. Você mostrar que você de fato é um homem que olha para sua esposa e vai levar até as últimas consequências a promessa que você fez quando ela era novinha, que não tinha enfermidade. Que enquanto está novinha, virando os olhinhos, dando prazer, é tudo muito bom. Mas na hora que a coisa fica feia, tem gente que foge e salta do barco. Não faço isso não. Faço não, porque a sua presença nesse momento vai ser talvez a mais importante que ela precise para passar por essa tempestade. Então, eu tiro por experiência própria. Porque por mais que nós tenhamos, né, nós tivemos, graças a Deus, muito apoio. A nossa igreja, os nossos irmãos, sabe? Pessoas incríveis, incríveis pastores, incríveis, familiares, amigos. Nós tivemos apoio, sim, de gente que a gente nem imaginava. Mas eu tenho certeza que para a Daniele, depois de Deus, o mais importante era eu estar do lado dela. Então, se você, homem, está vivendo esse drama, dá uma repensada, desfaz essa mala e seja o alicerce emocional da sua esposa. Seja aquele que, quando ela estiver bem caidinha, sabe o que você vai fazer? Você vai desfilar pelado perto dela, entendeu? Para ela tirar um sorriso dela. Vai fazer um striptease, sabe? Quando ela estiver assim, você vai lá e faz uma comidinha para ela. Você vai fazer com que ela viva um ambiente, pelo menos perto de você, um ambiente tranquilo, leve, saudável. Isso é muito importante. Porque assim, Amarilda, não é fácil para quem está cuidando. Mas é muito importante a família ser esse alicerce que o Wagner acabou de falar, ser o ponto leve. Porque, passa a próxima foto, por favor. Você diria que essa foto aqui nós já tínhamos o diagnóstico? Não. Essa foto aqui é lá em Curitiba, porque eles me convidaram novamente, me levaram, né, para Curitiba quando foi em setembro. Essa foto aqui foi antes do grande evento. E aqui nós já tínhamos o diagnóstico. Olha só, o olhar, né? Eu olho para essa foto e vejo assim, gente, eu vejo brilho nesse olhar, eu vejo brilho nesse sorriso. Aqui nós já tínhamos o diagnóstico. E aí as pessoas me perguntam assim, que tem médico que fala assim, viva a vida. Viva realmente a vida.
Porque eu tinha um diagnóstico, mas nesse mesmo dia aí, eu acredito que muitas pessoas morreram sem ter um diagnóstico, né? Exatamente. Então, assim, é isso, é você viver, é você entender, porque às vezes tem parentes, pessoas próximas que perguntam, mas como é que a pessoa vai viver a vida com diagnóstico de câncer? Ela está com diagnóstico, tem outros que estão vivendo sem outro diagnóstico, com outras doenças, né? E estão vivendo. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é isso. Nós tínhamos o diagnóstico, a nossa cabeça é quem manda no corpo. Eu tinha a opção de desistir, de ficar prostrada numa cama e desistir. Mas não, eu fui viver, porque cada dia que a gente levanta, esse dia pertence ao Senhor. Então, se o Senhor me permitiu levantar aquele dia, é porque Ele tem algo para se cumprir em minha vida. E é uma coisa que eu pedi, né? Como vocês estão vendo aí, eu tinha uma coisa com esse meu cabelo vermelho, né? Eu pedi ao Senhor para o meu cabelo não cair, né? Foi algo que eu pedi ao Senhor. Eu falei, Senhor, se eu puder fazer um pedido, eu gostaria de não ficar careca. Mas eu vi o quanto foi importante eu ficar careca para entender a dor de outras mulheres, porque só entende a dor da outra aquela que sente, né? E eu vi algo muito, muito legal, que foi assim, só marca a vida de outras mulheres quando você é uma mulher marcada, né? Então, assim, o abraço é diferente. É impressionante, Amarilda, um abraço de uma mulher e de uma mulher que passou pelo mesmo processo que eu é diferente, porque o abraço dela é algo assim muito surreal, porque o abraço dela é como se falasse assim: eu entendo a sua dor, eu sei o que você está sentindo. Então, eu precisava passar por todo o processo. Uma pessoa que teve câncer, que operou e não passou pela quimioterapia, não é a mesma coisa. Sabe? Você passar pela quimio, você entender o que que a quimio faz com o teu corpo, para você poder ajudar outras mulheres. Então, assim, foi muito importante eu passar por todo o processo. Você pode passar as outras fotos, por favor? E ela tava com inveja do meu penteado, entendeu? Olha, aí a gente caminhando lá em Curitiba, pode passar. Olha lá, agora ela lá, E tá aqui, igual. Agora aqui, olha como é que eu fiquei bem careca mesmo. É impressionante como fica nem um fio de cabelo. Mas, assim, o que eu gostaria de mostrar essa foto, né, também, porque nós não paramos. Isso é muito importante. Porque, claro, tem a necessidade de parar por um tempo, né? Eu parava ali 10, 15 dias devido à minha imunidade, mas depois eu voltava. Mas eu não parava totalmente. Eu estava parada numa cama, num sofá, mas a cabeça o tempo todo trabalhando. Era mensagem, era pensando no retiro de casais, era trazendo à memória aquilo que me dava alegria, aquilo que me dava prazer de organizar, Me dando entendeu? faxina direto. Toda hora Então, me dando assim, é faxina. um processo que foi doloroso, né? Doloroso. Tem suas dores, tem a sua. Até hoje ainda sou uma paciente oncológica, né? Estou correndo atrás de melhorar aquilo que a quimioterapia, né, tirou, estragou. Mas, assim, é um processo, ele não precisa te parar. Mulher, ela não precisa ser marcada pelaquilo. Ali vai uma mulher com câncer, ali vai uma mulher careca, ali vai uma mulher que está gordinha, uma mulher alta, uma mulher baixa, não. Ali vai uma mulher de Deus. A palavra diz que a mulher sábia, a mulher de Provérbios, ela é admirada por todos. Então, esse tem que ser a nossa marca, nós mulheres, né? De ser aquela mulher que vai ali, ó, olha ali, uma mulher que é admirada, uma mulher que apoia a outra, uma mulher que quando vê a outra no chão, ela vai lá e estende as mãos, porque está na hora de parar, né? De falar que nós mulheres estamos aqui para competir uma com as outras. Não, nós estamos aqui para admirar umas às outras, para ajudar, para ser exemplo uma para as outras, né? E para sermos guerreiras, né? Nós somos guerreiras, nós somos mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, que o Senhor nos fortalece a cada dia, a cada momento. Você pode passar? Acho que tem mais, não tem? Olha, nesse momento aí, nós estávamos pregando numa igreja. Então, assim, nós não paramos, né? A gente ia em outra igreja. É porque eu selecionei poucas fotos, mas tem fotos também na nossa igreja. Nós pregamos no mês da família, eu estava bem careca. Foi um momento difícil. Eu subi naquele altar, eu pensei assim, a última vez que eu subi, eu estava com meu cabelo vermelho. Porque, assim, você tem momentos de choro? Tem, né? Como o Wagner falou, a emoção da mulher. Tinha momentos de choro, tinha momentos de tristeza. Mas em todos eles ali, como eu falei, vou falar, o Senhor estava. E ser amada, gente, eu posso dizer que em 2024 eu não fui uma mulher em tratamento de quimioterapia. Em 2024 eu fui uma mulher amada, muito amada, né? Amém, glória a Deus. Amada por cada mulher lá da igreja, né, marido? Quanto isso foi importante para mim. lindo. Me senti assim realmente abraçada pelas mulheres. Então eu acho que essa era uma mensagem que eu gostaria de deixar, né?
para as mulheres, já que foi aí o dia 8 de março. Mulher, seja aquela que vai somar na vida da outra. Seja aquela que vai realmente amar, que vai abraçar, não aquela que está preocupada em competir, porque nós temos que competir com ninguém. Eu costumo dizer assim para Deus, que hoje, a Daniele de hoje, seja melhor do que a Daniele de ontem. Você precisa ser a sua régua. Aquilo que o Senhor fala para você ser, a palavra do Senhor fala que precisa ser a sua régua. Eu não preciso querer ser melhor do que a outra. Eu não preciso querer competir com a outra. Mas nós precisamos mudar esse quadro e parar, porque o mundo fala, né, que nós mulheres estamos aí para competir, nós nos vestimos uma para as outras. Não. Eu me visto para eu mesma. Eu me visto com aquilo que eu me sinto bem. Durante o processo, eu fiquei careca. E eu gostaria de dizer para você, mulher que está passando por esse processo de câncer ou por algum outro processo, seja alopécia ou tantas outras doenças, não permita que a doença te define. Não permita que a doença vá ditar o que você possa fazer. Você é a dona de si, a sua cabeça que vai dizer: eu posso fazer isso porque eu sou uma mulher inspirada por Deus. Eu sou uma mulher fortalecida em Deus. Então, eu posso ser aquilo que eu quero ser. Então, seja uma mulher amada, se permita ser cuidada. É algo também que precisamos aprender. Às vezes a gente só quer cuidar e temos dificuldade de ser cuidada. Então, mulher, se permita ser cuidada, se permita ser amada e ame, derrame, transborde amor, porque você, mulher, é amor. Então, transborde amor. Você, mulher, é algo para florescer. Floresça onde você foi plantada. E não permita que um diagnóstico diz o que você é. Porque você é uma mulher, você foi plantada nesse mundo por Deus. Independente da religião ou aonde você está, quem te colocou nesse mundo é o Senhor. E Ele tem propósito para a sua vida. Então, antes de eu despedir do público, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem do trabalho de vocês. Vocês agora estão indo para a missão, né, lá em Itacuruçá, né, uma nova fase. E também agradecer, né, uma agenda aí de vocês, deu um jeitinho aqui de vir aqui no ProjectCast falar de algo tão importante. Eu creio que vocês abençoarem muitas pessoas. Vou deixar já o presente aqui do nosso canal, para você, uma lembrancinha, né, levar um presente. Gente, Obrigada. O presente a gente já está aqui, né, amor? só em tomar o cafezinho já é um presente. Até café agora é artigo de luxo. Já cheguei aqui, tinha um cafezinho que o nosso amigo Pedro fez ali com o maior carinho. Que isso. É assim, Amarilda, a mensagem, eu acho que é uma mensagem que não tem como nós não deixarmos de deixar. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é o dono de tudo. Eu gosto muito do texto de Isaías, o capítulo 6, quando Isaías tem aquela experiência que ele vê o Senhor. E ele fala assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que Isaías estava dizendo era que, independente da circunstância de que ele estava vivendo, Deus ainda estava no controle de tudo. E hoje, ele continua no controle de tudo. A nossa vida, o sentido da nossa vida é saber que Deus está no controle. Então, para você que está nos assistindo, eu quero dizer para você, Deus, ele está no controle da sua vida. Amém. Jesus, ele te ama, ele quer viver com você um relacionamento de intimidade. E isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Viver um relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, não perca a oportunidade, não. Onde você estiver, mesmo que você não faça parte de uma comunidade cristã, que você confessa para Jesus, fala, Senhor, eu preciso de ti, eu quero um relacionamento contigo, e você pode se surpreender com aquilo que ele vai fazer na sua vida. E quanto a nós, né, nós estamos indo pastorear a Igreja Batista ali em Itacuruçá, na Costa Verde do Rio de Janeiro, depois de Coroa Grande, entre Muriqui, Coroa Grande ali, caminho de Angra dos Reis. Então, se você é da região da Costa Verde e quiser nos visitar ali, né, Igreja Batista Atitude de Itacuruçá, vai ser um prazer te receber naquele local. E nós trabalhamos com família. Né? Deus tem nos dado esse privilégio, essa honra de poder ministrar para casais. Então, também fica aí, né, o nosso contato aí para vocês aí através do podcast. Sim. Precisando de um casal para falar aí no retiro de vocês, no evento de família, é só falar conosco aí.
Posso falar o telefone para contato? Pode, eu vou deixar também a descrição, mas pode falar. E o Instagram também. Tem o Instagram do Ministério, não? Não, Não, tem o Não, nosso, tem o nosso né? pessoal. Mas Mas pode, você coloca na descrição, pode né? Pode pôr na deixar, descrição. O pode. telefone é 219, né? 8770-3266, que é o Wagner. E o da minha esposa, né? 219-8600-8329. Entendi. E o retiro de casais é É, aberto? eu retiro, nós temos um retiro de casais fantástico, né? Que é pela Atitude Zona Sul, aqui de Botafogo. E vai ser esse ano, vai ser nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, no Resort Ferradura, em Búzios. Maravilhoso, né, Marilda? Muito bom. Muito O bom. nosso retiro é assim fantástico porque o casal tem bastante momento livre, momento para namorar mesmo, para beijar na boca, para passear. Temos praia, diversas piscinas e assim, momento de palavra também, festa. Então nós temos o link, né, da inscrição do retiro, caso depois se puder colocar, né, Uhum. o link. E a pessoa faz ali o valor, já está incluso para o casal, incluído refeição, bebida, tudo. E, claro, muita alegria, né? Porque é um momento de você estar ali junto. Às vezes a pessoa não teve esse tempo, né, de tirar sua lua de mel, é uma lua de mel mesmo, é um momento de interagir com outros casais. Então, assim, é uma bênção. Dani, eu não sou da igreja, eu posso ir no retiro? Pode, claro que pode. Dani, olha, eu não sou casada no papel, a gente mora há 20 anos, há 10 anos, 5, posso ir no retiro? Pode ir no retiro. Precisamos que seja de casais, né? Não pode casais de noivos, nem namorado. Mas moram juntos, não pertence à igreja ou pertence a uma outra igreja, pode ir no nosso retiro, sim. Tá convidada. Tá bom, vou deixar na descrição. Tá bom, obrigada. Então, vocês gostaram? Eu aprendi muito hoje. E vocês? Foi emocionante, né? Já curtiram? Compartilhem o canal. Então, eu vou falar com vocês também que nós temos aqui a caneta personalizada. A Project Cash é de Deus. Parte da venda dessas canetas vão para a missão, tá? Curuçá. Temos também na Cruzada, que nós falamos no episódio número 3. Então é isso. Compartilhe. Ah, e eu vou falar, tem muita gente que pergunta, onde você grava? É tão bonito aquele estúdio. É o estúdio Eu e Ela, que fica aqui em Copacabana. Temos o Pedro aqui, que é uma simpatia, que faz um café delicioso. Então, é isso aí. Muito obrigada, tá? Curta lá o nosso canal, assiste os outros episódios. Tá maravilhoso. Deus abençoe.